Sim, é definido pelo movimento de um ponto no espaço, conjunto de pontos que se sucedem em uma sequência infinita. Entre os tipos de linha, podemos citar as linhas simples, que são divididas em linhas retas e linhas curvas, onde as linhas retas elas podem ser horizontais, verticais e inclinadas. E as linhas curvas, elas são côncava e convexa. As linhas complexas, elas podem ser classificadas em poligonal ou quebradas, sinuosas e onduladas e mista ou mistilha. Quanto ao tipo de traçado, a linha pode ser cheia ou contínua, pontilhada, tracejada e combinada. As linhas apresentam-se basicamente de 3 formas diferentes nas artes visuais. A primeira delas são as linhas objetos, visualizadas como objetos visuais independentes. A própria linha já é uma imagem. As segundas são as linhas de contorno, obtidas quando envolvem uma área qualquer e criam um objeto visual. E por último, temos as linhas rasturadas, que são formadas por grupos compostos por linhas muito próximas, que criam, dessa maneira, um padrão global simples, os quais se combinam para fazer uma superfície coerente. Significados expressos pelas linhas. As linhas podem apresentar diferentes formas de expressar sentimentos e emoções, principalmente quando o autor quer mostrar a sua visão do mundo pelas suas obras, como por exemplo, as linhas horizontais que apresentam tranquilidade e repouso e as linhas verticais que apresentam altura e equilíbrio. Alguns dos grandes artistas que utilizam o elemento da linha nas artes visuais são Bridget Riley, Piet Mondrian e Alphonse Mucha. E como produto final nós pensamos em várias coisas, tivemos muitas ideias, mas nós nos identificamos com este desenho, que é o rosto de uma mulher, que embaixo tem uma pequena frase que é Yes, we can, ou seja, sim, nós podemos. Aproveitando que o Dia Internacional da Mulher estava chegando e, na verdade, esse desenho representa nós três. Epa, peraí, não sai do vídeo porque a gente ainda tem uma informação incrível para vocês. Outros motivos que nos levaram a escolher essa imagem como produto final desse trabalho foram o nosso trabalho de conclusão do ensino fundamental, que foi feito juntamente de nossa colega de turma Maria Clara, tinha como tema Mulheres Protagonistas e foi apresentado para o pessoal da nossa escola ano passado, mas também liberado para vocês nesse vídeo aqui. É só dar uma procuradinha no canal que rapidinho vocês acham. O nosso poema, que foi um dos produtos finais do nosso TCF, tem como título Mulher e também está publicado aqui no canal. Dando uma procurada, vocês encontram rapidamente. E o nosso podcast, que também foi um dos produtos finais do nosso TCF, e assim como ele, foi feito com Maria Clara e fala sobre mulheres protagonistas. Esse podcast foi intitulado como Yes, we can, ou seja, sim, nós podemos, que caso vocês tenham reparado, é a mesma frase que se encontra no nosso desenho e já está em todas as plataformas digitais. Então, se você estiver interessado em saber sobre algumas das mulheres que mudaram o mundo, é só assistir o nosso vídeo e ouvir o nosso podcast. Yes, we can! Logo liberaremos o primeiro episódio dessa série de podcasts maravilhosa aqui no canal. Mas o resto vocês vão ter que conferir no Spotify, Google Podcasts ou onde vocês acharem melhor. E para finalizar, porque acho que eu já falei até demais, gostaria de lembrar a vocês que sim, nós podemos! Ou melhor, yes, we can! Espero que vocês tenham gostado. Tchau. A direção é a sensação visual que a imagem tem, que, por exemplo, a gente pode ter a sensação que vai para cima, vai para baixo, vai para os lados,
e até mesmo em movimentos circulares. As escolas e os movimentos que levam como base o elemento direção é justamente o raionismo e o orfimismo. Além disso, também tem a arquitetura gótica. O nosso desenho, baseado no elemento direção, é baseado especificamente no movimento orfimismo, onde tudo tem a sensação de ser mais circular e arredondado. A cor é um elemento fundamental na linguagem visual. Influencia o nosso comportamento, transmite mensagens e sensações. No nosso cotidiano, a cor está bastante presente e muitas vezes ligada a significados simbólicos. As cores conferem intensa carga emocional à forma. Cada cor possui uma dramatização própria, muitas vezes chamada de psicologia das cores, e normalmente está associada a algum tema específico. Por fim, a cor é o elemento agregador, o toque final de uma composição artística. O pigmento é o que dá cor a tudo que é material. As cores primárias são cores puras, sem mistura. É através das cores primárias que se formam todas as cores. As cores primárias são vermelho, azul e amarelo. As cores secundárias são as que resultam da mistura de duas cores primárias. As cores terciárias são obtidas misturando uma cor primária e uma secundária. O preto e branco, embora sejam consideradas como ausência e totalidade de cores luz, bem conhecidas juntamente com o cinza como cores neutras, não aparecem no círculo cromático. A harmonia das cores. A harmonia é a combinação entre duas ou mais cores. Suas principais maneiras de combinar são monocromia, que é a harmonia conseguida quando utilizamos somente uma cor com suas variações de tons obtidas com o auxílio de cor branca ou preta. Isocromia é a harmonia conseguida através de uma cor e seus matizes, por exemplo, amarelo alaranjado, amarelo esverdeado e amarelo amarronzado. Policromia é a harmonia conseguida através de várias cores. Um exemplo de estilo artístico que destaca o uso da cor é o fauvismo. O fauvismo ou fauvismo foi um movimento artístico associado à pintura e teve sua origem na França no início do século XX. A principal característica desse movimento foi a utilização da cor pura, sem misturas, de modo a delimitar, dar volume, relevo e perspectiva às obras. Os artistas desse movimento não se preocupavam com os aspectos da sua composição na pintura, mas sim com as qualidades expressivas que a interpretação pessoal poderia causar. Havia a predominância do uso de cores fortes e vibrantes, roxo, verde, amarelo, azul e vermelho, utilizadas de modo arbitrário e sem correspondência com